Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fédon, parte 2. Parei quando ele fazia a seguinte pergunta: Equécrates, conta-nos agora sobre que decorreu a vossa conversa. Vou pegar as coisas pelo princípio e procurar fazer-te uma descrição fiel. Mesmo antes deste dia, nunca deixamos, nem eu nem os outros, de visitar Sócrates. Reuníamos-nos de manhã junto ao tribunal, onde tinha sido feito o julgamento por ser perto da prisão. Todas as manhãs esperávamos que abrissem a prisão e íamos conversando uns com os outros, dado que não a abriam cedo. Logo que era aberta, entrávamos para junto de Sócrates e geralmente passávamos o dia todo com ele. Ora, neste dia reunimos-nos ainda mais de madrugada, porque na véspera, à noite, ao sairmos da prisão, soubemos que o navio regressara de Delos. Assim, passamos a palavra para nos encontrarmos o mais cedo possível no lugar do costume. Estávamos lá quando o porteiro, que costumava responder à nossa chamada, saiu para nos dizer que esperássemos e não entrássemos sem que ele próprio nos chamasse, porque os 11, disse ele, mandam tirar os ferros a Sócrates e dão ordem para que ele morra hoje. Não passou, aliás, muito tempo sem voltar e disse-nos que entrássemos. Ao entrarmos, encontramos Sócrates, que acabavam de soltar dos ferros na companhia de Xantipa, que tu conheces, sentada ao lado dele, com o filho mais novo ao colo. Logo que nos viu, Xantipa começou a gritar e a proferir lamentos, como costumam fazer as mulheres. Ah, Sócrates, dizia ela, é hoje a última vez que os teus amigos falam contigo e que tu falas com eles. Então Sócrates voltou os olhos para Críton. Críton, disse, levem-na para casa. E a gente de Críton levou-a embora enquanto ela soltava gritos e batia no peito. Quanto a Sócrates, foi sentar-se na beira do leito e, dobrando uma perna, disse ao mesmo tempo que a esfregava com a mão. Que estranha coisa, amigos, me parece aquilo a que chamam o prazer. E que espantosa relação ele tem com o que passa por ser o seu oposto, a dor. Recusam encontrar-se junto no homem, mas se alguém procura um deles e o alcança, quase sempre é forçado a alcançar também o outro, como se, apesar de sua dualidade, ambos estivessem ligados a uma só cabeça. Penso que, prosseguiu Sócrates, se Esopo tivesse pensado nisso, comporia uma fábula em que diria que Deus, ao querer conciliar estes dois inimigos, e porque o não conseguia, lhes ligou a cabeça ao mesmo ponto, razão pela qual um está presente logo quando está presente, logo o outro vem atrás. Penso que é também o que se passa comigo, uma vez, após a dor que a cadeia me causava na perna, sinto chegar o prazer que lhe segue. Olha só, então, aqui, bom, dois dados aqui. Primeiro, algumas pessoas não sabem que Sócrates tinha esposa e filhos, a Xantipa, que diz que, inclusive, ela era uma pessoa bastante, assim, nervosa, descontrolada, chegava a visitar Sócrates nos lugares, dar aquela cobrada de esposa do marido que não está em casa, lembrando que Sócrates não fazia as coisas por dinheiro, então uma vida difícil, para ela. E ela sempre lá e Sócrates sempre com aquela paciência para com ela. E aqui essa descrição dos momentos, no dia da morte, ela ali se despedindo dele. E o fato aqui importante é esse comentário que se está falando da polaridade do prazer e dor, que não existe como, na dualidade, uma coisa existir sem a outra. E é interessante que ele fala, que esses ambos, como se eles estivessem ligados a uma só cabeça. Então a gente pode pensar até, na dualidade, aqui, prazer e dor, mas eles ligados num ponto que vem de cima. E a gente poderia pensar então, como é que supera
gangorra, prazer e dor. É justamente subindo e podendo enxergar essa polaridade sem se vincular a ela. Continuando um pouco mais, tomou então a palavra Sebes. Por Zeus, Sócrates, ainda bem que me lembraste isso. A propósito das poesias que compuseste, pondo em músicas as fábulas de Esopo e de um prelúdio a Apolo, várias pessoas me têm perguntado, entre as quais outro dia Eveno, que ideia foi a tua de compor versos desde que vieste para aqui, tu que em toda a vida nunca os tinha feito. Se achas importante que eu responda a Eveno se me voltar a fazer a pergunta, e tenha certeza de que o fará, ensina-me o que lhe devo dizer. Então aqui ele vai explicar agora, né, um sonho que ele teve e o porquê da importância dessa ideia de fazer música. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, lembrando que Sócrates não escrevia. Então, quando se diz aqui que ele criou músicas, né, ele faz isso verbalmente. Então, eu acho que vou conseguir mais um parágrafo apenas e aí continuamos no outro dia. Diz-lhe a verdade, Sebes, respondeu Sócrates, que não foi com o propósito de rivalizar com ele, nem com os seus poemas, que compus os meus, pois bem sabia não ser coisa fácil. Foi só para experimentar a significação de certos sonhos e porque queria assegurar-me, para estar de bem com a minha consciência, de ser de fato este o gênero de música cujo cultivo eles me prescreviam. Foi, na verdade, isto que se passou. Tive muitas vezes na minha vida passada a visita do mesmo sonho. Ele surgia ora sob uma forma, ora sob outra. Mas dizia-me sempre a mesma coisa. Sócrates faz trabalho de poeta e cultiva a música. Até aí, julgava eu ser precisamente o que eu fazia, o que o sonho me encorajava e me incitava a praticar. E tal como se encorajam os corredores, julgava eu que o sonho me incitava a prosseguir minha profissão, a praticar a música, pois que para mim a filosofia é a mais excelsa música, e era a ela que eu me aplicava. Que coisa linda isso, né? Ele tem um sonho e ele entende, né, num determinado momento, quando se diz para ele praticar a música, que está sendo dito para ele continuar fazendo a própria filosofia, sendo a filosofia a música, né? A música, a grande música das estrelas. Mas aí ele vai explicar, por via das dúvidas, né? Vai que não era isso e que ele de fato tivesse que fazer música. Então, ele obedecendo, né, a toda essa intuição que ele tinha como um grande mestre, ele vai fazer aquilo que o sonho está dizendo a ele, né? Aí continua ele. Mas depois que o meu processo se efetuou e a festa do Deus fez adiar a minha morte, julguei ser meu dever, no caso de o sonho me ordenar que me consagrasse à música ordinária, não à filosofia, né? Não lhe obedecer e aplicar-me a ela. É mais seguro não partir antes de ter aliviado a minha consciência, compondo alguns poemas para obedecer ao sonho. Foi assim que comecei por fazer trabalho de poeta em honra do Deus cuja festa se celebrava. Depois pensei que um poeta que o queira ser realmente deve compor ficções e não discursos, e como não sentia em mim esse talento, peguei nas ficções que estavam ao meu alcance e que eu sabia de cor, as de Esopo, pondo em verso as primeiras que me vieram à memória. Então é isso, pessoal, vou parar por aqui, ele explicando como é que ele compôs, né, a partir já de um material de qualidade do Esopo, colocando isso já em música, para poder, quem sabe, né, fazer aquilo que os deuses estavam dizendo para ele através dos sonhos. Beijos para vocês, pessoal, continuamos em breve. Bye, bye.